Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gisele, esse é mais um episódio do Talento com Verdade. Hoje a gente está aqui com uma presença super especial, nada mais, nada menos do que Marisa, que está aqui com a gente. Logo mais vai se apresentar para vocês, vai contar um pouquinho de quem ela é, o que ela faz. E para já matar a ansiedade de vocês que estão aí do outro lado da telinha, qual que é o tema que a gente vai falar hoje? O tema central desse podcast é carreira internacional e maternidade. Então, a gente vai ter aqui uma conversa gostosa. Marisa vai compartilhar um pouco com a gente da sua vivência e como foram, quais foram os aprendizados, né? Tanto as partes boas e também os desafios que vieram nessa jornada. Então, Marisa, muito obrigada pela presença. Se você puder começar falando um pouquinho para a gente, quem é você, o que você faz, e mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Gisele. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou Marisa Pérez, como a Gisele falou. Eu sou diretora de Compliance e Privacidade de Dados para as Américas da Nissan. E até um mês e meio atrás eu estava expatriada nos Estados Unidos. Semana que vem faz 2 meses que eu estou de volta no Brasil. Recém-chegada, fresquinha aqui para contar essa experiência para todos vocês. Uhum. Então, eu trabalho, né, eu sou advogada, trabalho em multinacional já faz alguns anos, e em multinacional a gente tem mais possibilidades, né, de ter, uma ascensão de uma carreira internacional, né, de poder, pra quem quer sair do país, esse tipo de coisa. A minha primeira experiência foi, na realidade, há quase 14 anos atrás, então em 2013, eu estava numa outra empresa japonesa, não a Nissan, e eu era diretora, não era nem diretora ainda, eu era gerente jurídica, né, e essa empresa ela era um pouco mais, focada em diretoria japonesa, então eu entendi que para crescer, talvez eu precisasse me mostrar disponível, porque eles tinham um programa que traziam expatriados do Japão, né, para Aham. formação e tudo mais, e o vice-versa não acontecia tão frequentemente. Na época eu era recém-mãe, meu filho tinha 1 ano e pouco, eu era mãe solteira, mas eu tinha muito esse interesse em mostrar da minha possibilidade, né, então eu conversei na empresa e eles tinham 2 possibilidades de assignment, né, de experiência. Então um é o que normalmente se chama short term assignment, né, Sim. que é por um curto período de tempo, ou long term assignment, que aí é mais longo. Como meu filho tinha 1 ano e pouco, eu falei para a empresa o seguinte, falei: "Olha gente, eu tenho toda uma infraestrutura no Brasil, tenho babá, tenho empregada, tem minha mãe, tem meu pai, tem o pai do meu filho, tem madrinha, tem vô, avó, tem muita coisa, A né". rede de apoio já Ah, estava não, consolidada exato, ali. total, que não tem como sem rede de apoio, ainda mais sendo mãe solo, no meu caso, Sim. né. Então eu entendo que eu posso ir para o Japão, no caso era o Japão que eu estava indo, por um período de 4 meses, né, sem meu filho, porque ele estava com 1 ano e 2 meses, eu falei: "Acho que é suportável nesse período". Mais tempo que isso, eu precisaria levar meu filho comigo e para isso eu preciso ter uma estrutura no Japão, né. Claro. Então, obviamente, a empresa naquele momento optou pelo short term assignment e eu fui e fiquei 4 meses no Japão, enquanto meu filho ficou no Brasil. Eu tinha um acordo com o pai, então o pai, participou mais ativamente naquele momento, mas a babá, a empregada, minha mãe, né, meu Sim. pai, eu brinco que meu filho era um cigano, porque ele cada semana estava em Tá. alguma casa diferente, e eu falava com ele por computador, a gente tem até fotos no que meu pai tira, ele me vendo no Sim. computador, coisas assim. Então foi bem interessante, né. Então eu queria até aproveitar e fazer uma pausa, desculpa te interromper, porque eu acho que é muito legal contar para todos vocês aí, porque eu acho que esse é um case, quando a Marisa a gente faz uma entrevista antes, quando a gente bateu esse papo, eu fiquei super feliz com essa jornada e com a tua coragem. Então, acho que seria legal pensar nessa experiência, a gente falar um pouco da sua tomada de decisão antes, né? Na hora que você falou, não, então realmente eu consigo, na hora que você está contando, olha, ele tem 1 ano e meio, é possível fazer, eu tenho uma rede de apoio. O que mais te motivou nesse momento a de fato, né, a concordar e querer fazer esse short assignment aí
no Japão, né, então quer dizer, também não era ali no interior de São Paulo a 1 hora, então você estava a uma distância e fuso horário, etcétera, bastante diferente do Brasil. Como é que foi primeiro esse processo de tomada de decisão para ir, e aí depois, claro, conta pra gente como é que foi já estando lá, enfim. É, para mim sempre foi claro que, eu precisava estar perto do centro de tomada de decisão da Uhum, companhia, até para me conhecerem melhor, entendeu. claro. Então, eu queria crescer na companhia, eu tinha essa ambição, e eu entendi que a única forma de criar, um vínculo de confiança, porque a cultura japonesa tem muito disso, né, Uhum, eles demoram muito para pegar confiança em você, então, o fato de eu estar presencialmente eu já tinha ido, né, porque a gente tinha reuniões anuais, então as pessoas certo. me conheciam, mas não me conheciam, né, Sim, não tinham profundamente ali exato, no dia a no dia dia e com e intensidade. é isso que é a diferença de você estar presencial todo santo dia, almoçando, jantando, né, esse tipo de coisa. Então eu que propus isso, porque eu queria crescer dentro da Sim. companhia. Você achou que isso de certa Eu forma achei tomar essa decisão ia dar é, uma eu alavancada, ia te ajudar no posicionamento, mais próximo ao negócio, provavelmente próximo à liderança também, exato. tomadores de Sim, decisão. até porque na época o diretor jurídico, o general counsel, estava no Brasil e ele que conversou comigo, foi a primeira vez que ele me conheceu, né, e ele quando eu falei: "Olha, se precisar eu posso ir para o Japão, ficar um tempo", ele ficou até assustado, porque Sim. a ideia da gente ir para o Japão, pra ele falava: "Nossa, mas brasileiro normalmente não gosta de ser Uhum. expatriado", eu falei: "Isso não é uma verdade", Sim. entendeu. Tudo depende do que é oferecido, da estrutura que a gente tem, por isso que eu expliquei. Então, para mim, eu sempre quis essa experiência, eu queria ter a possibilidade de, vivenciar, trabalhar na matriz, né, Uhum. porque a gente que está aqui no Brasil, a não ser que você trabalhe numa empresa nacional, você sempre é Claro, subsidiária, você não é sim. matriz, né, então, foi por isso que eu falei. E aí eu conversei com a minha família, né, primeiramente porque como eu não era casada com o pai do meu filho, a proximidade não era tão grande, então meu pai e minha mãe foram grandes apoiadores na época, né, eu sempre fui, criada com o entendimento de que tudo que eu quisesse fazer, eu poderia fazer, então isso me Que deu uma bacana. alavancagem maior, minha mãe era profissional liberal, sempre trabalhou, então a gente nunca teve esse conceito na minha casa de que: "Ah, a mãe tem que ficar em casa para cuidar dos Legal. filhos", Porque eu entendeu? ia te perguntar um pouco dessa fase do julgamento, né, porque eu acho que muitas pessoas, assim, estando de fora ou às vezes até da família, e fico muito feliz, né, de ouvir você falando dos pais apoiadores, porque faz total diferença, né, não só no momento de tomada de decisão, mas também para depois você sustentar a decisão estando fora, né. Então acho que traz um pouquinho aqui para os espectadores também, como é que foi essa história mesmo da sua mãe, então falar: "Não filha, realmente, assim, busca seus sonhos, você acha que isso é importante, tô aqui, tô junto". É, não, fez toda a diferença. Eu acho que desde a da criação, isso sempre foi um conceito que ajudou muito. E, obviamente, quando a oportunidade surgiu, eu conversei com ambos. Minha mãe, na época, eu morava a 3 quadras do apartamento da minha mãe, então, toda a minha estrutura, a gente falou: "Então eles ficam indo para sua casa, dormem na sua casa, né". E aí meu pai falou: "No final de semana eu colaboro". O pai da criança Sim. do meu filho falou: "Não, eu posso ficar com ele também", mas eu queria deixar a estrutura mais montada com o que ele já conhecia, então faz muita diferença. Agora, a sociedade, de forma geral, não tem essa visão. Uhum. Então, algumas pessoas conhecidas me questionaram: "Mas como você vai deixar seu filho sozinho?" Falei: "Gente, se fosse o pai, ninguém estaria questionando, Sim. né, porque o homem parece que o vínculo é só com a mãe, por que que não Hum. pode ser, o contrário? Por que que eu não posso ter?" E aí, no meu juízo de valor, e aí eu não sou psicóloga, talvez eu tenha feito opções equivocadas, mas eu falei: "Eu entendo que neste momento da vida do meu filho, eh, ele não vai sentir tanto a minha Sim. ausência como ele sentiria se ele tivesse Maior mais já. tipo, com 5 anos. Com 5 anos eu acho que seria muito mais sofrido, porque ele tem essa consciência muito maior, Sim. né, de que o tempo está passando, então, né, pode ser que não, mas eu quando converso com meu filho, ele nem lembra quanto tempo eu fiquei, ele lembra de coisas que contam para ele do que aconteceu Sim. quando eu estava fora do país, né. Mas aí quando você ouvia esse tipo de coisa, te dava alguma sensação de: "Será que eu tô fazendo a coisa certa?", ou de uma certa insegurança, ou não, você já estava Não, ali bem não, fechada na a decisão tá decisão? fechada. Enquanto o período que eu estive no Japão, aí sim, aconteceram eventos Uhum. que me tiravam um pouco do eixo, entendeu. Certo.
mas aí você tem que encarar como um projeto, né, então eu tenho 4 meses Um aqui, tempo definido. eu volto dia tal, entendeu. E é aquilo que você falou, no meu caso em especial, eu estava 12 horas à frente do Brasil, né, e eu não conseguiria pegar um avião e chegar no Brasil no mesmo dia. Então as coisas iam acontecendo, muitas vezes eu sabia depois, né. Claro, E aí eu até fazia terapia online, eu ficava trocando e-mail com a minha terapeuta para me ajudar a manter, né, um sim. pouco a estrutura. E ele foi ficando super bem, então só no final da minha já do meu período, ele começou a ter uma gripe um pouco mais que a própria pediatra, que também sabia que eu estava viajando, falava Uhum. comigo por WhatsApp, né, o bom da tecnologia hoje em dia é Sim, permite um pouco mais. Tinha um fator começando a ficar emocional, e aí faltava tipo 10 dias para eu voltar para o Brasil já, então, certo. hã, eu acho que você tem que ir toreando isso, né, Claro, tudo na vida são escolhas, entendeu. Ó, infelizmente, eu não tinha a opção de levá-lo comigo, né, eu acho que em outras situações, eu teria levado, né, mas para o Japão é muito mais complexo, né, claro. do que, sei lá, para um outro país mais próximo. Mas não, aí eu nunca fiquei abatida com isso, porque eu queria, né, e eu achava que eu tinha que passar por aquilo. Talvez E hoje eu fizesse diferente, mas naquele momento foi a sim. situação que se encontrou. E se a gente pensar assim, você contou um pouco das pessoas aqui, seja da família, outros conhecidos, antes de ir, né, agora já, pensando que você estava lá, na cultura japonesa, já vivenciando aquilo todos os dias. Como é que foi isso para as pessoas que sabiam? "Olha, Marisa, você tem filho, família, etcétera", e você contava isso? Como é que foi também para quem estava lá no seu trabalho, esse É, tipo, se houve apoio ou não? menos, né, porque a cultura japonesa, nesse aspecto, pelo menos há 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás, ela ainda é bem machista, né, então eles Uhum, têm essa concepção de que o filho tem que ser criado pela mãe e só pela mãe, a figura de babá não é nem muito aceitável uhum, para eles, porque os primeiros, sei lá, períodos de vida da criança tem que ser full a mãe, e aí eu sempre falo assim: "Como é que elas trabalham?", né, porque sim, mesmo a estrutura de creche, esse tipo de coisa é muito difícil para eles. E o que era muito engraçado é que eles achavam que eu era bilionária, obviamente, porque eu tinha babá e empregada, né. sim, E aí eu explicava que no Brasil é um pouco diferente, sim. entendeu. Mas achavam interessante o fato de eu ter me predisposto Uhum. a passar por essa situação, a experienciar, ficou bonito, experimentar Sim, essa experiência, né. sim. E aí, se você faz essa análise, né, e coloca na balança toda a tua experiência, aí você ficou cerca de foram 4 meses lá, né. Como é que você hoje faz esse balanço? Até um pouquinho aqui atrás você falou assim: "Ah, não sei se eu faria exatamente assim ou não", mas pensando como foi, o que que você acha que foi, bacana ou o que que você encontrou mais de dificuldade no que tange a ter a carreira internacional e naquele momento já ser mãe de uma criança pequena. Não, eu acho que foi super positivo, a gente aprende a lidar com essas questões, esses desafios, né, a vida e eu vou falar um pouco mais depois da segunda experiência, a vida de expatriado, a vida fora do Brasil é muito solitária, então você Uhum. começa a entender o peso ou o valor, né, de toda a nossa comunidade, disso tudo, Sim, e ao mesmo tempo, a bênção que eu tinha de ter realmente essa estrutura, essa rede de apoio, essa vila, né, porque é sim, uma vila que a gente precisa para sim. criar um filho, não é só meu, é da né, acho que é o conceito dos indígenas de aldeia, a aldeia Claro, inteira criando os filhos é interessante e é importante e fica claro, né, essa questão individual só é impossível. Então para mulheres crescerem, progredirem, a gente precisa ter, essa rede combinada em que homens e mulheres se ajudam mutuamente, né. então em termos de carreira, assim, do que você pensou antes para te ajudar na sua tomada de Sim. decisão, você acha Foi que positivo, que eu valeu a voltei, fui pena? promovida, né, na época Aham, eu não era nem gerente, eu era advogada sênior, né, e aí eu fui promovida a gerente. Mas, por exemplo, nesse caso especial para aquela companhia, eu entendi que eu não ia crescer mais. Então tá, até me deu uma visão de mundo para pensar: "Não, eu acho que eu tenho que ir para outro lugar", porque aqui mesmo com tudo isso, ficou claro para mim, por outras razões, de que eu não teria um crescimento como eu tive depois em outras companhias, entendi, entendeu. perfeito. Então vamos talvez voltar, né, nesse momento, voltou para o Brasil, né, continuou na empresa, foi Sim, promovida, então entende que a experiência foi foi. foi Sim, positiva, eu fiquei na né? empresa
uns 3 anos antes de Legal, sair dela. bacana. E quando você chegou, como é que foi a recepção da família, do Ah, seu foi ótimo, filho? foi maravilhoso, entendeu, reabraçar, né, minha Sim, cachorra sofreu muito, porque eu também tinha uma cachorra, a gente sim, esquece da família de 4 claro. patas, às vezes, que também sofria muito, né. Era muito engraçado quando eu ligava via Skype, né, ou nem era Skype, era FaceTime, para o meu filho, para minha empregada, para falar com ele, minha cachorra ouvia a minha voz e ficava, assim, Aham, perto também, então foi muito bom, né. O que eu fiz foi quando eu voltei eu tirei umas férias, aí sim. passei uma imersão de 15 dias, assim, full time, Com né, a com família a família, próxima. exato, para poder reconectar-nos, né, É, mas é o que eu falo, ele não tem nenhuma memória exata dessa época, sim. entendeu. Então valeu a pena, É, e eu acho foi que positivo. essa experiência mais cigana da vida dele Uhum, foi boa para ele também, para sim, entender, ser um pouco mais, independente em algumas sim. questões, ele Lidar com diferentes cenários, exato, enfim, não ter a exato. mesma rotina exata e Exato, tudo. ele tinha uma certa rotina por Sim, conta das pessoas, mas, assim, eram casas diferentes, sim. né. Com flexibilidade para Exato, fazer os ajustes, bacana. exato. E aí depois você falou, ficou mais um tempo na Sim, nessa empresa. aí eu troquei de empresa umas 2 vezes depois Uhum, dessa, e aí eu entrei em 2019, na que eu estou hoje em dia, que é a Nissan, né. Então eu já entrei como diretora da então região Latam, na época a Nissan as Américas era dividida em 2 regiões, que é a North America, que era Estados Unidos, Canadá e México, e o resto que era a Latam. sim, É, que eu era diretora, e aí em 2021 teve uma reorganização geográfica, e eles juntaram as Américas, vamos dizer assim, e na época meu par acabou sendo o diretor Américas, ele saiu um pouco depois, e em 22 eu fui promovida a diretora da região Américas. certo. E aí que veio a discussão, porque o headquarter, né, a matriz Américas, né, a sede das Américas fica nos Estados Unidos, em Franklin, que é uma cidade a 30 minutos de Nashville, no Tennessee, e eles falaram: "Olha, você tem que vir para cá, né, nessa posição". Então aí, de novo, uma negociação com a Sim. companhia. Eu falei: "Olha, super entendo, mas eu não tenho o sonho de morar nos Estados Unidos, então eu posso ir para aí, mas a ideia não é que eu fique para o resto da minha vida aí, eu não vou Ok. querer ir como um contratação local. Mas eu acho que é importante eu ir para fazer a mesma coisa, eu tenho que Uhum. criar os relacionamentos, né". Várias das lideranças regionais estão sentadas lá nos Estados Unidos, e essas pessoas não me conheciam bem, então eu me propus aí assim, é o long term assignment, né, Sim. e aí já com família, né, Seu filho já estava com quanto tempo nessa ele época? estava com 12, 12. 12, né, e aí eu já estava casada, né, então Certo. meu marido, cachorro e gato, e a gente falou: "Então a gente vai e fica 3 anos", né. Uhum, Então por conta do período escolar, né, na realidade a minha mudança eu acabei mudando em 23 para pegar o ano escolar americano, uhum. e ficamos lá até agora há pouco, então deu quase 3 anos completos, Legal. porque eu voltei na mesma posição agora, então não teve essa questão. Sim, aí você na verdade já tinha assumido antes, né, todo o desafio Isso. Américas, mas conta um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando, quem já é mãe ou quem sonha em ser mãe, porque aí já era uma fase totalmente diferente, né, um filho com 12 anos, é o que você falou, já foi com o marido, aí já tinha o marido, o cachorro, Gato. enfim, gato, então já foi, assim, um pacote completo, né. Então para quem está pensando: "Como é que a Marisa conseguiu fazer isso tudo?", conta um pouco para a gente quais, assim, foram as principais diferenças daquele momento lá atrás e desse, como é que você fez para fazer planejamento, talvez conversas, negociações com seu próprio marido para essa tomada de decisão, os impactos ali para a família de modo geral. É. Assim como na primeira vez eu tive que fazer uma conversa, né, uma negociação entre aspas com a Sim, família, né, toda vez que você vai morar fora, a não ser que você seja um indivíduo, sem ligações, né, só você seja solteiro, sozinho, você tem que fazer uma negociação. A decisão de sair do país não é uma decisão sozinha, sim, você é uma tem coisa. então no nosso caso é uma decisão coletiva, né, porque o meu marido, ele meio que pôs on hold, né, ele deu uma pausa no que ele fazia aqui no Brasil. Por sorte, meu marido trabalha com esporte, né, e com mídias sociais, então muitas coisas ele podia fazer, algumas coisas ele Hum, poderia fazer à distância, e o visto que eu tinha me dava direito a ele trabalhar também. Então, outros casos é isso, porque o que acontece nas multinacionais, nas empresas, é que
E está diminuindo isso também, né, não é cada vez mais raro esse tipo de atividade. Você vai com status de expatriado, então a empresa te dá o suporte para Uhum. você, ter uma vida, Sim, né, porque a ideia é que você não tenha um impacto muito grande na sua vida pessoal, porque já claro. basta o impacto É, que você vai ter na sua vida, de trabalho também. Mas óbvio que mudar de país sempre é um impacto, então a gente teve que ir 5, 6 meses antes para achar a casa, a empresa paga a casa, mas você tem que achar a casa, achar uma escola, né, fazer essa preparação toda, aí a mudança é a empresa, que contrata, né, tudo isso, só que é complexo, então é por isso que foi uma negociação. Então, claro. no caso do meu marido, ele achou interessante, ele também nunca tinha morado fora do Brasil, então Uhum. mesmo Viu ele mais pelo lado da oportunidade, provavelmente, exato, de também. conhecer fora, e no nosso caso em especial, mais uma vez, eu tenho aqui empregada, então eu tinha uma estrutura sempre, e lá nos Estados Unidos eu não ia ter nada, então tinha que ficar Certo, claro para ele que ele ia ser o dono da casa, né, a sim. pessoa que ia levar para a escola, buscar para a escola, cozinhar, toda essa Gestão, eu parte de falo gestão, também da gestão familiar. ele seria o responsável, Uhum, porque eu estou trabalhando, né, a renda principal seria minha, né, se ele uhum, conseguisse um emprego claro. depois, seria um a mais, mas não era o foco primário dessa experiência que a gente teve, né. E aí também tive que, no caso, negociar, né, tudo é negociação na vida, com o pai do meu filho, né, porque ele ficaria 3 anos fora, então, né, o que as férias, muda o acordo de guarda, né, como é que funciona. Então, mas todos envolvidos entenderam que era uma oportunidade, então o pai do meu filho achou que era uma super oportunidade para o nosso filho, né, para ele Uhum. poder também voltar com inglês super fluente, uma experiência de morar no exterior, né, o meu marido a mesma coisa, então, todos acharam muito interessante, vamos dizer assim. Não, e eu acho legal dar essa possibilidade das pessoas, de fato, aqui perceberem que é possível, mas sim exige, assim, muita conversa, negociação, porque é isso, são pessoas impactadas, seja o seu núcleo familiar ali mais próximo, mas também pais, avós, tudo que eventualmente podem ter falado, mas a gente vai ficar 3 anos, né, longe, É, etc, faz parte. né, mesmo o pai do seu filho, enfim. Então, para quem está aí nos assistindo, assim, para entender que é possível fazer sim, mas tem toda uma negociação. Então, geralmente essas conversas, né, também não é do dia para a noite, né, tem um tempo de planejamento para viver fora, enfim, para fazer uma mudança dessa com a família. Eu fiquei pensando aqui no seu filho também já maior, como é que foi para ele? Ele trouxe alguma coisa antes, se estava animado ou Não, ele não? estava super animado, né, Que já porque era uma fase meio adolescente, quase pré-teen, adolescente, né, né, pré-teen, sim, então pré-adolescente. e vive no mundo cor-de-rosa, achando que, Sim. né, que tudo isso vai ser interessante e tudo mais. Mas obviamente a realidade é um pouco mais complexa, então quando a gente chegou depois nos Estados Unidos, né, uma nova escola, Uhum. uma escola menor, porque eu tentei também não colocar ele numa escola pública, onde ele podia de repente ter mais dificuldade de se incluir, né, de ser Sim. aceito, não só por ser estrangeiro, mas porque meu filho também, em especial, está passando por uma decisão de escolha de gênero, então tem toda uma outra Uhum. discussão em Sim. conjunto. Então lá ele pôde assumir um pouco a identidade que ele quer talvez ter para o futuro, né. Então foi um período de adaptação bem complicado, tá, até conseguir fazer amigos, né, fez Sim. 2 amigas, depois brigou com as amigas, né, aí ficava falando com as amigas do Brasil, então, muito solitário. E aí o que acontece, e eu vendo, conversando com outros expatriados, eu achei que talvez seja uma coisa mais corriqueira e normal, o núcleo familiar se torna o centro. Sim. Então, eu brinco muito assim, meu marido e eu, a gente vai fazer 10 anos ano que vem de casados. Falei: "A gente sobreviveu à pandemia e há 3 anos nos Estados Unidos", entendeu. Então Então acho que quer dizer que o vocês casamento podem vai estar continuar. sólido, né. Creio que sim, porque você basicamente é É, vocês 3, são vocês 3. Você acaba não criando todos os vínculos que eu tenho fora, né, aqui no sim, Brasil, de amigos, de relacionamento, tudo mais, isso não tinha nos Estados sim. Unidos. E talvez outras cidades dos Estados Unidos sejam diferentes. Onde eu estava morando, que é mais uma região mais
interiorana, né, que é no Tennessee, a vida das pessoas é muito focada na família, Uhum, então você não tem muitas atividades, né, tipo como a gente tem happy hour, esse tipo de coisa, isso não é muito comum nos Estados Unidos. A não ser que seus filhos, participem de algum esporte, sim. e aí você vai no final de semana ver o jogo, e aí você faz amizade com as outras mães, os outros pais, Sim. né, do esporte, ou se você pertence a alguma comunidade religiosa que você cria esse senso de comunidade. Eu não tinha nenhuma dessas opções, não era o caso, então era muito nós 3 o tempo inteiro, Uhum, tinha ocasionalmente uma pessoa lá que outra, então esse núcleo familiar ele acaba se tornando o centro da sua vida, sabe, sim. então tem que estar muito bem a família para Uhum, suportar esse tipo sim. de transferência, de mudança, né. É, eu sempre reflito um pouco sobre isso. Na verdade, eu tenho 2 irmãs que moram fora do Brasil já há anos. Eu também fiquei 3 anos na Austrália, enfim, já faz um tempo. E hoje a gente analisa muito esse aspecto da família fora, né, do país, porque é isso que você falou, o núcleo ele fica muito ele precisa estar muito unido nisso, então é claro que depois já, vamos dizer, uma hoje minha irmã que está nos Estados Unidos agora já está mais tempo lá, mas enfim, ficou antes, 3 anos no Panamá, depois em Hong Kong, depois, hoje, né, nos Estados Unidos, então já está há muitos anos fora do Brasil, mais acostumada com essa rotina. Mas ainda assim a gente vê que são costumes diferentes, né, então às vezes ela fala: "Ai Gi, mas você não me ligou para contar tal coisa?" Falei assim: "Que a sua vida, assim, também a gente vai tendo ritmos diferentes, às vezes tem o impacto até do horário, né, minha Uhum. outra irmã está na Austrália, então quer dizer, é Não. um fuso completamente diferente. Então, às vezes, é um pouco o que você falou da outra história do Japão. As coisas já aconteceram, né, então Eu, por exemplo, é, no meu caso, eu gosto de falar assim, porque a minha empregada me acompanha na minha vida, né, aham, então, nessa é, época, como eu não queria perder minha empregada, eu falei: "Você vai ficar trabalhando para minha mãe, legal. enquanto eu tô fora, até eu Aham. voltar", até porque minha mãe tá com um quadro inicial de demência, então eu Uhum. queria ter uma pessoa próxima. Mas assim, eu acordava, o Brasil já tinha passado 3 horas do dia, Sim, então eu acordava normalmente com um monte de mensagem da minha empregada, sim. da cuidadora da minha mãe, várias coisas que aconteciam no Brasil, porque eu estava nos Estados Unidos, mas seguia Uhum. administrando tudo isso do Brasil. Isso. Então Foi um ótimo ponto, porque eu ia te perguntar um pouco, porque assim, não só às vezes a sua família aqui no Brasil, mas a sua própria família nos Estados Unidos, como você fazia para administrar, né, a carreira? Claro, era a mesma empresa que você estava, né? Então não é que você foi para uma oportunidade fora por outra empresa. Então, assim, você já conhecia a empresa, mas de certa forma também é um desafio, são novas sim. pessoas, etc. As pessoas também estão te conhecendo. Como é que você busca? Que tipo de ferramenta, talvez, você busca para te equilibrar nessa história da profissão, família, família lá, família cá. Olha, primeiro eu acho que você tem que ter muita coragem mesmo, né, as Sim. pessoas brincam que eu tenho muita coragem e eu tenho que tender a concordar, porque Uhum. não é uma situação tranquila, né. E entender seus limites, né, o quanto Claro. que você realmente pode ou não pode fazer. Obviamente eu sou muito fã de terapia, então a mesma terapeuta que eu tinha quando eu estava Te no acompanha Japão, na jornada, então. dessa vez ao invés de fazer troca por e-mail, a gente fazia sessões online ocasionais. Meu Sim, filho mesmo continuou fazendo terapia o tempo inteiro legal. com a terapeuta do Brasil, né, e entender as nossas limitações, porque eu acho que a gente tem uma certa tendência de achar que vai resolver tudo, de que vai conseguir tudo e não vai. Não Sim. vai, então entender o que que você consegue fazer no meio disso tudo. Como você mesma falou, minha prioridade, principalmente nos 6 primeiros meses, 7, quase um ano, era criar o meu espaço nos Estados Unidos. As pessoas não me conheciam, a grande Uhum. maioria das pessoas não tinha a mínima ideia do que quem eu era, né, e por que que eu tinha sido promovida. Sim, Então ainda era um desafio a mais. Por que que essa claro. brasileira está aqui sendo responsável pela área de compliance das Américas, incluindo os Estados Unidos? Por que que eu não tenho um americano no lugar, né? Sim. É. O que que ela tem que a trouxe até aqui? Então você tem que fazer toda essa construção Uhum. de relacionamentos, né, E que além demanda bastante demanda também. bastante, além de viagens, né, a gente Uhum. quem tem eu sou responsável pela América inteira, então obviamente eu tinha que ir para o Canadá, eu tinha que ir para o México, dentro dos Estados Unidos a gente tem vários, sites, então eu tinha que viajar, então eu tinha que viajar muito. Uhum. Eu lembro que no meu primeiro ano, nos meus primeiros 6 meses eu fui
México, eu fiz a reunião do meu time no México, fui para o Canadá e tive uma reunião global em Paris na França. Então Sim, outubro foi um mês que eu quase não tive em casa, e aí que eu volto ao ponto do apoio do meu marido. claro, Isso não teria sido possível se meu marido não tivesse comprado essa história, porque sim, por um mês e pouco quase era ele por tudo. Então a gente falava, né, o que estava acontecendo, até as crises, vamos dizer assim, claro, do no meu filho, que ele obviamente é filho dele também nesse aspecto, porque ele conheceu o Fernando quando ele tinha 3 anos, então, né, já acompanhou bastante acompanhou bastante. coisa. Mas se ele não compra isso para si, é impossível, porque a rede não existe no Japão, Sim, nos Estados Unidos, né, eu não tinha ninguém que sim, pudesse ajudar. Então, o dia que meu marido, estava com alguma coisa, eu tinha que estar em casa, porque além de tudo o horário de escola dos Estados Unidos é muito uhum, diferente e tudo mais. Então, eu acho que primeiro você tem que entender que vai ser desafiador, aceitar que vai ser desafiador, não ter medo, e tratar isso dentro dos seus limites, porque não adianta você achar que tudo vai ser como era antes, não vai. sim. Alguma coisa você vai ter que abrir mão nesse período. É, na verdade, eu acho que esse ponto é extremamente importante. Muitas vezes alguém me pergunta: "Gi, me fala um pouco de carreira, o que que precisa? Ah, se você cresce na carreira, o que que você precisa abrir mão, etcétera". Eu acho que seja fora do Brasil, seja aqui mesmo, isso acontece com frequência na nossa vida, principalmente da mulher que é mãe, enfim, então tem uma gestão do lar, dos filhos, é o que você falou também do gato, cachorro e por aí vai, né, de todos que estão ali dentro daquele núcleo, né, mas é importante que a gente consiga de fato, assim, olhar, priorizar, saber o que que a gente pode dar conta naquele momento, né, eu sempre falo que ter essa consciência faz parte e você trouxe alguns momentos o quanto a terapia ajuda também para que a gente possa sempre ter uma forma de dialogar e ajudar a tomar as decisões mesmo, porque se a gente acha que pode tudo e consegue fazer tudo, Faz a nada. gente vai se frustrar, não Não, faz nada, faz vai se nada. frustrar e Não, assim, não vai dar certo, eu né. eu brinco muito, porque como eu trabalho na área de compliance, a gente trabalha com a questão de gestão de risco, né, Aham, e a gente sabe que a gente tem um monte de risco, nunca vai ter risco zero, então a sim, gente define o que que é prioritário, o que claro. que é mais complicado. Eu acho que você tem que ter o mesmo o mesmo approach, e eu peço desculpa, porque acaba vindo muita palavra em inglês ainda, né, o mesma forma Forma de olhar de e encarar a tudo, vida pessoal, entendeu? Você vai definir o que que são as prioridades 10 na sua vida que você não pode abrir mão, e o que que você não vai, né, vai poder pensar: "Eu vou fazer isso daqui 3 anos", entendeu? sim. E o que que você acha que, assim, quando você olha pode ser até das 2 experiências, não sei se vai ser diferente essa percepção, mas quando você para, olha para a tua carreira, né, e eu acho que esse exercício é super gostoso, a gente voltar um pouco, assim, né, e olhar para trás e falar assim, tudo que a gente, né, passou e vivenciou, todas essas experiências que você está aqui nos trazendo com toda essa abertura e fantástico isso. O que que você acha que, assim, você tira como as principais lições mesmo, as aprendizados dessas vivências que você fala: "Não, por isso valeu a pena"? Eu acho que eu não seria a líder que eu sou hoje, Uhum, né, e nem a maturidade profissional que eu tenho hoje se não fossem essas uhum, experiências, entendeu. E eu gosto sempre de falar, o quanto eu valorizo, em primeiro lugar, o profissional brasileiro uhum. e o Brasil. Eu acho que, no meu caso em especial, as 2 experiências me solidificaram o quanto eu amo o meu país e o quanto eu quero estar no meu país, E teve entendeu. alguma razão? Por isso eu tô até curiosa, assim. Várias Tem questões, entendeu. Eu tenho aquela frase famosa, né, de que lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom. Eu não sei sim, qual que é o que falou isso, se foi Vinícius, alguém falou, depois a gente pode pesquisar. sim. Ser bem isso, entendeu. Tanto no Ja quando eu fui para o Japão, eu falava: "Nossa, tudo funciona perfeitamente, tudo", mas eles são tristes. Uhum. Eles não têm essa alegria de viver, eles não têm espontaneidade, tudo é dentro de uma regra, num grau que causa um nível de estresse, né. Por exemplo, as pessoas quando eu estava morando no Japão, a empresa tinha uma atividade que eles chamavam
Talkative Wednesday, que é porque as pessoas não se comunicavam entre si, não criavam laços. Então a empresa Precisou criar. subsidiava um happy hour para Aham, que a gente conversasse. E aí vinha gente falar comigo, que nunca tinha falado comigo no departamento, falava: "Oi, tudo bom? Eu sou tal pessoa". "Não, você pode falar comigo fora daqui", claro. entendeu? Então, essa questão de ligações humanas era muito difícil no Japão. Eu acho que só para a gente fazer essa pausa, como é diferente também essa questão que a gente até, claro, não falou tanto das culturas diferentes, mas é isso, né, precisou colocar um Sim. tempo, um Não, horário, um processo para essa comunicação não, mesmo entre as pessoas, é né, o que para nós, assim, brasileiros, de modo geral, assim, já é a gente precisa falar, vamos falar vamos falar menos, né. menos, né, então exato. E então eu achava assim, seria maravilhoso um país como o Japão com o povo brasileiro, entendeu? Uhum, Para mim, para ser um país que valesse realmente a pena. E os Estados Unidos, eu acho que é um país muito interessante, mas de novo, eh eu passei 3 anos, por exemplo, rezando para ninguém ficar doente, porque mesmo tendo plano de saúde, o custo de tratamento médico é muito alto, né, para uhum, qualquer coisa, então a sua parte de coparticipação é muito alta. sim, Os médicos não têm, essa pegada mais humana que os nossos têm, então toda vez que a gente vinha para o Brasil, e isso é comum em expatriado, a sim, gente passava por todos os médicos, fazia sim. todos os Todo exames. check-up era aqui. Dentista, tudo isso era aqui, Uhum. entendeu? Eu não fazia nos Estados Unidos. E eu falava: "Poxa", quando eu cheguei no Brasil eu até brinquei, eu falei: "Pronto, agora a gente pode ficar doente, se precisar e agora já estamos aqui", entendeu? Então esse estresse mental é muito pesado, eu acho. Hã, e eu sou paulistana, né, eu assim, a comida, eu gosto muito da nossa comida, então e a nossa flexibilidade, eu acho que o profissional brasileiro, ele entende que ele tem que dar 200%. Uhum, Então a gente abraça, não tem essa história: "Ah, isso não é meu escopo". uhum, Você fala o latino-americano de forma geral, né, "Isso sim, não é meu escopo, eu não vou fazer", que é muito assim, o americano é contratado para fazer isso e ele vai sim, fazer isso, entendeu? O japonês também, ele não chega a falar que não é meu escopo, ele assume, mas aí você tem vários fazendo várias uhum, coisas. A gente não, a gente sempre faz muito com pouco, né. sim. Acho que a gente já foi criado assim, né, a gente já Isso. tem essa cultura que precisa dar tudo que pode mesmo para chegar, Né. em E algum a lugar. parte da criatividade, então eu acho que também nos transforma muito mais, faz com que a gente enxergue o mundo, a gente está tão acostumado a passar por crise, as pessoas não estão, então enquanto eu estava nos Estados Unidos eu dava risada, porque eles começaram a reclamar da inflação, né, que não era nem de 2%, sabe, Sim, assim, já o salário tem que aumentar, porque a gasolina, eu falei: "Gente, vocês não têm ideia do que é a vida, é, realmente, é, vocês não têm ideia de como é fácil a vida de vocês", sim, entendeu? Então, essas coisas mostram o quanto a gente é preparado, e eu sempre, né, em todo evento que eu falo: "Gente, a gente tem que acabar de vez com o nosso complexo de vira-lata", uhum, porque o brasileiro, a médio, a grande maioria de nós, a gente está tão à frente em tanta coisa, né, que a gente só tem que melhorar a parte que a gente não tá. sim. Não, e eu acho que assim, esse ponto, acho que é até legal a gente reforçar aqui com todo mundo, porque eu acho que assim, o brasileiro precisa ter mais autoconfiança mesmo, principalmente no ambiente de trabalho, eu vejo isso muito, também trabalhei em várias empresas americanas e viajava aí para diferentes regiões, então também trabalhava muito com a América Latina e outras regiões no mundo, e vejo isso, que a gente se reinventa, é a questão da criatividade, então já está acostumada com cenários, vamos dizer assim, mais difíceis, mais do caos, então a gente consegue ir criando, né, formas diferentes de buscar talvez soluções para aquele negócio, É, para aquela área que é muito diferente e às vezes a gente não se valoriza por isso. pensar fora da caixa do Uhum. brasileiro é excepcional, É sensacional. a gente consegue. E além do que a gente tem muita facilidade, não a gente de modo geral, mas a gente acaba forçado a ter que falar um outro idioma, né, Sim, porque para você estar fora do país, o que que você precisa no mínimo falar? Inglês. Se você não tem inglês, você não vai conseguir uma oportunidade fora do Brasil, né. Então você já fala um idioma a mais, que outras pessoas que estão nos Estados Unidos ou estão no Japão talvez não falem, claro. né. No Japão até que fala dentro da empresa, fora não. Então no meu caso eu ainda falo espanhol também, então tinha os Sim, 3 para eu poder cuidar da América, né. Então essas coisas que você vai adicionando no seu currículo que vão te transformando, em pessoas mais, preparadas, né. é. E eu acho que entender que apesar de as diferenças culturais não são bloqueios, você tem que aprender a trabalhar com as diferenças culturais, entendendo o que cada cultura tem, né, como cada cultura funciona,
Tem até um livro bem legal que uma funcionária minha dos Estados Unidos me deu, né, que chama The Culture Map, o mapa da Uhum. cultura, que é Sim, muito bom para quando você vai trabalhar em multinacional, porque você sim, entende que, exatamente, o brasileiro é mais fora da caixa, tem criatividade, é mais espontâneo, o japonês ele vai ser mais metódico, mais dentro. Então, como que você apresenta esse tipo de coisa, porque isso facilita você como profissional a ter sim. uma visão mais Navegar ampla e também melhor. navegar. Também trabalhei já com esse é excelente, assim, dá para fazer muito treinamento, workshop baseado nesse, né, no conteúdo que esse livro traz. Depois eu vou deixar aqui as dicas para vocês na descrição do vídeo, que eu acho que vale muito quem está pensando em ter uma experiência fora, e às vezes não só para morar fora, tá, porque gostei muito de vários apontamentos que esse livro traz, ou então reforçando aqui, The Culture Map, que também para quem está aqui trabalhando com diferentes Exato. culturas, É, porque certo? o Porque às você vezes você às também não vezes precisa ir só para não, você fora, está mas aqui, mas você trabalha numa empresa multinacional. isso. Então, antes de eu trabalhei em 2 japonesas, nas quais eu tive opções de sair do país, certo? Uhum. Mas antes eu também trabalhei numa outra americana, trabalhei numa francesa, então, são todos pessoas com culturas Sim, diferentes, né, e uma não é melhor que a outra. É isso que isso, tem que ficar muito claro. Por isso que é importante a gente, valorizar a nossa, porque a nossa também é sim. boa. Não, e até reforçar em vários comentários quando você traz, seja dos Estados Unidos, seja do Japão, é a experiência da Marisa, Uhum. certo? Dentro dessas culturas, né? Em nenhum momento aqui a gente quer generalizar Não, uma cultura ou outra, né? A experiência da Marisa, da família dela, quais são os impactos de viver o dia a dia. Então é importante, porque principalmente alguém que toma a decisão para viver fora do país, então vai estar imerso nessa cultura ali 24 horas, então, claro, é muito diferente essa vivência, porque você estava lá full time, né, de estar aqui no Brasil. Mas mesmo quem está aqui, tem uma carreira aí multicultural, vale a pena entender um pouco mais. Agora, você estava falando dos idiomas e eu acho que esse é um aspecto interessante para a gente talvez trazer aqui para as pessoas. O que que você acha que faz mais diferença na tua carreira, na tua experiência, fora do Brasil? Ou seja, é um conhecimento técnico, é o idioma, ou é algum, vamos dizer, um soft skills aí que a gente chama, algum aspecto mais comportamental? O que que você acha que no final do dia tem mais peso, talvez na hora de se adaptar para uma vivência internacional? Bom, como eu falei, eu acho que o idioma é fundamental. Se você não fala e é inglês, não adianta. Obviamente você vai para a França, talvez o francês, dependendo da empresa que você trabalhe, mas o inglês te abre todas as Uhum. portas, né, a não ser o chinês talvez agora tem essa então Sim. ter um idioma a mais, ele é fundamental. Então eu exatamente por conta do nível do inglês que eu tinha já, eu em todas essas multinacionais eu podia, né, navegar com tranquilidade. Uhum. Então eu acho que isso é um fator de predominância. Sem um idioma, e o inglês em especial, não tem como falar em carreira Sim. internacional ou carreira em multinacional, Sim. né, vamos combinar. Então já fica a dica aí, quem está nos assistindo, assim, a primeira coisa, quer trabalhar numa multinacional, quer viver no país ou fora daqui, assim, precisa realmente ter o idioma, e eu sempre falo, assim, dentro das minhas equipes, assim, realmente abre portas, porque abre, né, mesmo aqui no Brasil ou fora, assim, se não tiver ele é a base, porque se a gente não conseguir se comunicar com diferentes pessoas dentro da organização, é difícil inclusive até de ter esse espaço para se expor mais, ter os convites, às vezes, para ir morar fora ou para viagens também, que a gente faz Uhum, muito, né, dentro do uhum. ambiente de trabalho. Então fica aqui assim, a coisa número um, primeiro, ter o idioma mais desenvolvido, prioritariamente o inglês. É. Que mais que você acha que fez a diferença, Eu acho que Marisa? com certeza a formação técnica, né, então, a gente tem que estudar muito dentro da nossa área de expertise, né, então, você se aprimorar com certa constância, estar atualizado, né, e finalmente, entender o negócio em que você está inserido, né, não adianta nada você ser um ótimo advogado, que é o que eu sou, e não entender da indústria Uhum, automotiva, que é o que eu trabalho, entendeu, nesse caso. Então cada indústria que eu trabalhei em indústrias diferentes, a primeira coisa que eu fazia desde quando eu entrava na empresa, era entender o negócio, uhum, então fazer imersão com as áreas comerciais, com as áreas de venda, com as áreas de marketing, com as áreas, né, na parte de manufatura, entender o que que a gente produzia, né, pra poder falar a língua do negócio. Então, no meu caso, por exemplo, a oportunidade dos Estados Unidos,
apareceu não só porque tudo é oportunidade, sorte e esforço, né, tem essa sim, combinação de fatores. Então, o diretor da época, que era o meu par, saiu, então abriu-se um espaço sim, e o presidente das Américas me conheceu no Brasil, então ele veio ao Brasil, eu participei, e ele gostou que eu não era uma diretora de compliance que só falava em compliance, porque eu estava lá falando do produto, sim, discutindo por que que a gente tinha que, né, o que que eu usava, na época era para falar do carro elétrico que estava a gente estava vendendo bastante. Então, ele me viu inserida no negócio e ele falou: "Essa é a pessoa que eu quero levar para fazer uma transformação na empresa". Então faz muita diferença. Eh Outra questão que é muito importante, as pessoas têm que entender em empresa, a questão dos relacionamentos. Você não cresce numa carreira sozinho, né? Você tem patrocinadores, sim, você tem pessoas que compram você e sim, entendem que vale a pena o seu crescimento profissional. Então, se você tem que ter essa rede de apoio dentro da sim, companhia. Né? E para isso, você tem que também ser apoiador das sim, pessoas. Então, a gente fala muito da questão política dentro das companhias e é muito forte. Né? Não adianta você achar só porque você é o melhor do mundo naquele assunto que você não vai ter que sim, ter alinhamentos, não vai ter que comprometer coisas ou negociações. sim, Então, entender essa e quanto mais você cria essa rede de contatos, né, esse networking que a gente fala dentro da empresa, mais fácil é para você avançar, porque as decisões são normalmente tomadas de forma colegiada. Então, o presidente das Américas gostou de mim, mas eu participei de um processo interno seletivo. uhum, Então eu tinha que várias outras pessoas falarem: "Não, ela é a melhor candidata, por isso, isso sim, e isso", entendeu. Agora tem soft skills, obviamente é isso, né, aprender a lidar com diferentes lideranças, com diferentes culturas, estar disposta a ouvir, a gente tem que ouvir sim, muito, dependendo da posição que você está, na minha principalmente, aprender muito. Então, não é chegar, achando que você vai fazer a revolução do jeito que você acha que o mundo deve ser, né. sim. Ou que a gente sabe tudo, independentemente do nível de senioridade, porque é Exato, sempre não, isso, muita escuta, adaptação, flexibilidade, né. exato. Então eu acho que são essas áreas que a escutativa é muito importante, né, a gente fala muito da questão de presença executiva, né, que é uma Uhum, coisa que vai, evoluindo ao longo do tempo, então eu acho que você tem que manter a sua autenticidade, mas ao mesmo tempo entender como é que é a empresa que você tá, né. sim, Então, o tipo de área que você trabalha, tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que são menos, então esse vai adequando o seu perfil para isso, sem apagar quem é você sim, também, né. perfeito. A gente está chegando aí para a reta finalíssima, Nossa, vai rápido. né. Não, passa voando, eu acho que a gente já está aí um bom tempinho, mas acho que fazendo até trazendo um resumo um pouco até dessa parte final aqui, eu acho que você trouxe coisas excelentes, assim, acredito muito, assim, também vivenciando o lado de recursos humanos nessa história, desenvolvimento humano dentro das organizações, né, não só a parte do conhecimento técnico, idioma, então é o que você falou, claro, você já era formada, provavelmente já tinha cursos na área, então foi buscar o idioma, enfim, já trabalhava com outros idiomas aqui no Brasil, os soft skills, tudo, mas a questão do relacionamento, networking é muito importante, né? E só que é o que eu sempre falo, as pessoas precisam ser genuínas, né, e verdadeiras nisso, porque é um pouco do que você disse, não é só querer do outro, né? Então, na hora que você também está numa empresa aí, também tem que se mostrar disponível para apoiar outros nessa jornada. E eu acho que as pessoas saberem que é isso, precisa estar realmente no local no momento certo também. Então, eu sempre dou a recomendação que assim, o melhor que cada um aqui pode fazer é já se preparar. Então, se você tem essa ambição, tem esse sonho, vai se preparando. Ah, então preciso aprender inglês, espanhol, vai aprendendo. Preciso melhorar meu conhecimento técnico, busca algum curso, fala com alguém, ou encontra algum projeto dentro da organização que você trabalha, vai se aprofundar nisso. Porque na hora que a oportunidade surgir, aí você falou disso, né? Surge esse espaço, né? Você está melhor preparado. E essa parte, eu acho que do investimento, do networking interno, ele sempre vai existir dentro de uma organização.
Porque eu falo: "Gente, uma empresa ela é feita de várias áreas e vários tomadores de decisão". Então, quando a gente vai falar de carreira, e pode ser a carreira internacional, mas mesmo um processo de tomada de decisão, que eu sempre falo: para os líderes: "Ah, eu quero ser promovido". Sim, um processo de promoção, ele também vai na mesma linha. Então, você também tem que ser conhecido não somente pelo seu líder direto, mas por outras pessoas ali dentro da organização que vão falar: "Aqui a gente está com a Marisa". Não, a Marisa tem potencial, ela tem, né, todo o conjunto necessário para viver essa carreira internacional e etcétera, para apoiar essa decisão. Então, eu acho que são fatores aí, extremamente relevantes. Tem alguma outra coisa que você queira deixar, talvez, vamos dizer assim, de conselho para as mulheres, especialmente, que buscam essa carreira internacional, ou mesmo, essa questão de adaptar com a maternidade para aquelas que às vezes já são mãe ou querem ser mães num futuro, como um recado final, Marisa? Ah, eu acho assim que tudo é possível, né, desde que a gente entenda que não tem que ser tudo perfeito, Uhum, entendeu? Você não vai estar em toda reunião de pai e mestre, né, de uhum, reunião de escola, você não vai estar para pôr o seu filho, sua filha para dormir toda noite, você vai ter que sempre estar fazendo, concessões e opções, escolhas, a vida é feita de escolhas, não uhum. tem outro jeito, né. Então quais são as escolhas? Então eu tenho colegas, eu tenho amigas que para elas colocar o filho para dormir é essencial, né, na concepção delas. Então, a escolha que ela faz é depois ela vai voltar e trabalhar alguns horários ou não. Uhum. Então, assim, tem essas concessões. E o quanto é a importância do coletivo, né. Então eu acho que as empresas também a gente tem evoluído muito como sociedade, em que a maternagem tem sido mais, bem colocada. Então, Sim, eu gosto muito, acho tem uns filmes que falam muito, né, assim, a mãe ela acaba trazendo tantos soft skills que ela não tinha antes da maternidade, porque essa questão de equilibrar 500 pratos, de saber priorizar, né, isso tudo você aprende sendo mãe. isso. Eu era uma profissional antes de ser mãe que completamente mudou, né, e dizem que quando veio o segundo filho ainda é mais, assim, Sim, no meu caso não foi. Então não tenham medo. sim, Agora, óbvio que é uma decisão coletiva, entendeu? Então, um bom parceiro faz muita diferença, né, sim. porque, nunca se dá para você esperar para uma pessoa fazer tudo, então você não vai ser boa mãe, você boa empregada numa empresa, boa dona de casa, boa, entendeu, filho, não dá para você ser tudo ao mesmo tempo agora, né. Sim, Então entenda isso e não se cobre, porque eu acho que essa cobrança é muito mais da gente do que do outro, sim. né. Então, e não escutar muito o que a sociedade diz também, sabe. Eu lembro que quando meu filho era criança, bebê ainda, minha mãe, e olha que minha mãe é super feminista, sempre apoiou muito esse tipo de coisa. Quando o pai do meu filho começou a pegar ele para ir para casa dele, e o Fernando tinha quase um ano e pouco, minha mãe ficou assim: "Nossa, mas você troca a fralda sozinho, você". Aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei: "Assim como eu tive que aprender tudo, ele vai ter que Sim, aprender", entendeu? Por que que a gente põe essa pencha de que a mulher já nasceu sabendo tudo e que sim. vai ser uma mãe perfeita, assim? Não existe isso. A gente vai errar como todo mundo, não tenha medo de errar. O erro faz parte, do crescimento, na profissão, na vida pessoal e Uhum. tudo. Então eu não tenho muito medo de errar, eu prefiro tentar e errar do que não tentar. Sim, e aprender com esse erro, e eu Exato. acho que você falou muito bem essa parte também das escolhas, né, então, a gente precisa fazer escolhas, e são escolhas diárias, sempre, com a família, com os estudos, com o trabalho, enfim, mas que a gente viva bem com as nossas escolhas, porque você também falou um pouco disso, se não a mulher, a gente já quer se culpar por muita coisa, "Ah, então não consegui fazer tal coisa, então e se isso tivesse acontecido?". Não, Não, faça as suas eu tenho escolhas, né, eu e tenho uma fique bem. história que eu acho que é bem legal para a gente finalizar. Então, quando eu voltei do Japão, meu filho estava com 1 ano e meio, ele começou a entrar na escola um pouco depois. Na minha primeira reunião com a professora, e na época eu tive uma investigação na empresa, então eu entrei num outro projeto que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu vivia, né, envolvida naquela questão. Minha primeira reunião com a professora da escola, eu já fui me justificando, porque eu achei que eu estava em falta. Entendeu? Eu fui: "Olha, eu sei, né, eu não sou tão presente, é a minha empregada que traz, não sei o quê, desculpa, né". A professora olhou para mim
e fez assim: "Nossa, Marisa, você sabe que eu achava que você não trabalhava? Porque a Que presença da ótimo. sua presença na vida do seu filho é tão forte, que eu achava que você não trabalhava". Aí eu fiz assim: "É, então acho que eu tô maluca mesmo, É né". que às vezes é nosso Né. autojulgamento, muitas vezes a E a gente se o que eu boicota, as né. poucas horas que eu Uhum, dedicava, que eu achava que eram poucas horas, que eu uhum. conseguia dedicar na totalidade, a presença que eu tinha, mesmo que indireta, na vida do meu filho era tão forte, que estava suprindo. Então o que Sim, importa não é a quantidade, claro. né, é a qualidade com que a gente se dedica para algumas coisas. É, eu sempre falo que é o tempo de qualidade, né, porque eu acho que o tempo a gente pode usar ele de diferentes formas, mas ter aquele tempo que você fala: "Não, agora eu vou me dedicar aqui para o meu filho, essa 1 hora, mas assim, tá ali inteira, entregue, faz toda a diferença". Exato. Então, não, maravilhoso, Marisa, eu amei a nossa conversa, gente. Para aqueles que estão aí do outro lado e acharam que essa conversa aqui ressoou com alguma coisa, com o momento de vocês, o momento que você está agora, o que você planeja ter mais para frente. Aproveita aqui para nos seguir, acompanha também aqui a Marisa. Foi uma conversa excelente. Obrigada pela tua abertura, por trazer aí tantos aprendizados e poder compartilhar com todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, fico aqui de portas abertas também, se precisar de qualquer coisa, quiser voltar um outro dia. Muito obrigada, Marisa. Ah, foi uma delícia, adorei participar. Eu que agradeço o convite. Podem me seguir nas redes sociais, Marisa Pérez, Legal. e normalmente eu respondo, LinkedIn e tudo mais. Vai ser um prazer. E se quiser me chamar, sempre vai ser bem-vindo o Perfeito. convite. Muito obrigada, pessoal. Um abraço e até mais.